Bem, boa tarde a todos. O meu nome é Filipe Almeida e vim aqui falar-vos um bocadinho sobre o meu percurso no Ciência Viva. Em 2014-2015 eu participei no concurso CANSAT, um concurso em que os alunos eram desafiados a construir um satélite do tamanho de uma lata. Eu participei neste concurso desde 2014-2015 até 2016-2017, 3 anos. Atualmente estou com Ciência Viva a trazer este concurso do ensino secundário para o ensino básico, ou seja, segundo e terceiro ciclo. E vocês perguntam-se porque é que eu estou aqui a falar de um satélite, quando na realidade a palestra ou a conversa é sobre supercomputadores. Ora, felizmente para os nossos alunos, este satélite apenas transmite dados de temperatura e pressão a um segundo, um pacote de dados a cada segundo. Na realidade, os satélites que vão mesmo para o espaço transmitem milhões e milhões de dados, milhões e milhões de parâmetros a cada segundo ou até a cada meio segundo, a cada um quarto de segundo, e daí precisamos de imenso poder de processamento para tratar todos esses dados com eficiência. Desta forma, eu passo a palavra ao Dr. Nuno, que nos vai falar um bocadinho sobre supercomputadores. Muito obrigado. Muito boa tarde, então. Sejam então bem-vindos à sessão do Encode 2030 de Advanced Computing Portugal 2030, High Performance Computing for Science and Economy. O objetivo desta sessão é falarmos um bocadinho também da estratégia de computação avançada, que está a ser, no fundo, pensada e trabalhada a nível do programa Encode, e falarmos um pouco não só da estratégia, mas também das formas de aplicação, aquilo que podem ser as áreas mais relevantes, ou algumas das áreas onde possam haver oportunidades mais relevantes de investigação, tanto na área científica como na área mais aplicada. Por isso vamos ter aqui alguns convidados que no fundo vão elucidar-nos sobre estas áreas de aplicação. Desde logo sobre questões que também são muito relevantes, até porque não temos uma comunidade relevante nas áreas de computação avançada, nem pessoas com o nível de competências necessário para conseguirmos, no fundo, ter uma estratégia e colocar essa estratégia em prática. Daí que temos uma primeira convidada, a Raquel Ribeiro, que eu começo desde já por agradecer, e que vai falar um pouco sobre as questões de educação e de ensino destas áreas, nomeadamente das competências digitais. Temos depois o Jorge Gomes, do LIP, que nos vai falar um bocadinho sobre o uso e a eficácia, a necessidade e o foco do ponto de vista da eficácia da High Performance Computing, que é absolutamente fundamental para não, no fundo, desperdiçarmos recursos, utilizarmos bem estes recursos, para além de serem máquinas poderosas, têm que ser muito bem utilizadas. Temos depois também o Miguel Borges, que vai-nos falar, que vem da Vestas, vai-nos falar de algumas oportunidades da indústria, nomeadamente daquilo que são as aplicações da Vestas Porto. Temos também o Nuno Marques, da Wavecom, que vai-nos falar um bocadinho também de HPC e Advanced Computing aplicado ao setor das comunicações. E por último, que ainda não está aqui no painel, mas entretanto vai se juntar a nós, o Nuno Sousa, que vem-nos falar um bocadinho das oportunidades para a saúde. Começo já por agradecer a todos os convidados, é um prazer ter-vos aqui e poder partilhar, ou melhor, poderem vir partilhar as vossas perspectivas sobre as oportunidades e áreas de aplicação da computação de alto desempenho. Neste sentido, eu vou fazer apenas uma breve apresentação daquilo que é a estratégia, sem entrar em muitos detalhes, até porque o que é relevante nesta sessão é ouvirmos, no fundo, a opinião destas pessoas que estão a trabalhar na prática com a computação avançada e como é que isto se pode fazer do ponto de vista da computação avançada. Ou seja, na verdade, os principais atores vão ser estas pessoas que, no fundo, se pretende que ponham em prática uma parte significativa desta estratégia. Bom, a estratégia surge, obviamente, por aquilo que nós já sabemos, foi muito discutido aqui ao longo do Ciência, a componente digital, a revolução digital, a transformação digital, que no fundo é interessada de várias formas, desde a inteligência artificial, computação avançada, quantum computing. Não vale a pena estar a insistir, sabemos todos, vivemos num mundo cada vez mais cheio de dados, produzimos cada vez mais dados enquanto cidadãos, com todas as aplicações que utilizamos e do ponto de vista privado. Também a ciência é feita cada vez mais de dados, com cada vez instrumentos mais complexos, como criomicroscópios eletrónicos, tomografias axial computadorizadas, ciclotrões, interferómetros, todos estes instrumentos científicos estão a gerar cada vez mais dados, assim como também as empresas e a indústria é feita cada vez mais com um conjunto alargado de sensores que produzem imensas quantidades de dados. A questão está, e isso já o sabemos, é retirar valor e conseguimos tirar valor destes dados. Um elemento fundamental é, obviamente, termos as competências digitais necessárias
para desenvolvermos os algoritmos e as estratégias para extrair essa informação, mas também precisamos ter computing power, ou seja, capacidade de processamento para depois colocar em prática e extrair, no fundo, essa informação e esse valor que estão nesses dados. Esta é uma estratégia que surge, como eu referi no início da introdução, no âmbito da estratégia INCODE 2030, Iniciativa Nacional para as Competências Digitais, que tem um conjunto de eixos, no fundo tenta trabalhar aquilo que é o impacto desta transformação digital a todos os níveis da sociedade. Eu não vou entrar em grandes detalhes sobre o programa, mas há algumas temáticas que são transversais, pela força e pela dimensão que ganham hoje em dia, têm absolutamente que ser vistas de uma forma ortogonal a todos esses eixos. E duas dessas áreas que estão a ser trabalhadas, e haverá mais que estão trabalhadas no futuro, é a inteligência artificial e a outra a computação avançada. E vou-me focar um bocadinho mais na componente de computação avançada, que obviamente tem um valor estratégico. Tem um valor estratégico, este foi um valor que foi também identificado na Europa, onde faltam imensos recursos a nível de computação avançada, e para isto a Europa acordou basicamente há 3 anos, vá lá, e há 2 anos montou uma empresa comum, uma joint undertaking, o Euro-HPC, que no fundo visa dotar a Europa desta capacidade. Portugal também, nós não podemos estar fora, obviamente, deste percurso, e temos que, obviamente, ter aqui uma resposta e uma estratégia, como é que nos vamos alinhar para aproveitar, no fundo, todo este investimento que a Europa está a fazer. E fazemos esse investimento porque existe realmente um valor estratégico. Há aqui algumas áreas que nós já identificamos, onde temos know-how e capacidade a nível nacional, nomeadamente ao nível de observação da terra, ao nível da saúde, que o Nuno Sousa também irá falar um bocadinho melhor, mobilidade, novos materiais, provavelmente, e otimização de utilização de materiais, que também o Nuno Marques e provavelmente também o Miguel Borges irá falar, e também na componente social. Nós chegamos aqui hoje, ou seja, isto foi um percurso que começou já há algum tempo, aqui com alguns pontos a destacar, nomeadamente o estabelecimento de uma parceria com o UT Austin, que permitiu não só colaborarmos a nível de projetos, mas também trazer para aqui uma máquina, um supercomputador, que foi inaugurado há cerca de 15 dias, que é o primeiro supercomputador a ser instalado em Portugal e que vai aumentar significativamente a nossa capacidade computacional, assim como também de destacar 2 candidaturas que foram feitas, Portugal fez, ao Euro-HPC, uma de instalação de uma máquina que terá sensivelmente a capacidade de 10 petascale, ou seja, 10 vezes a capacidade que está neste momento instalada com esse computador que veio do Austin e que está neste momento instalado no Minho Advanced Computing Center, e também uma parceria com o Barcelona Supercomputing Center, que irá instalar uma máquina, prevê-se para 2020. A visão que temos, no fundo é resumida por esta primeira frase, esta é uma área de imensas oportunidades a nível essencialmente de desenvolvimento de software e de serviços utilizando HPC, porque vai ser utilizado cada vez mais em várias áreas de aplicação. Por isso, no fundo, o objetivo e a visão que temos para 2030 é, com esta estratégia, criar uma economia que envolva desde as universidades, os institutos de ensino superior, a indústria, as empresas e também o setor público. E, no fundo, criar este ambiente de valor acrescentado e de conhecimento, que, no fundo, venha criar também emprego e mais-valia para a economia, emprego qualificado e mais-valia para a economia à volta destas áreas. Para isso, temos que ser um provider fundamental de computação avançada, temos também que dar e criar um ambiente que seja favorável às startups para poderem florescer dentro desta área também da computação avançada e, acima de tudo, ter capacidade para preparar uma vaga de talento, uma vaga de pessoas qualificadas para poderem trabalhar dentro desta área da computação avançada. Aliás, as pessoas é o elemento fundamental. Portugal, nós não temos, obviamente, os recursos de outros países, como França ou até mesmo a Alemanha, muito menos os Estados Unidos ou que a China, por isso não será certamente na componente de fabrico e de manufatura deste tipo de máquinas, destes supercomputadores, que temos uma oportunidade, será sim ao nível de software e de serviços que podemos ter aqui uma oportunidade que podemos agarrar. Nesse sentido, a forma como temos, e esse é o elemento fundamental da estratégia, é prepararmos as pessoas, no fundo, dotar as pessoas dos meios suficientes para poderem então criar esse valor acrescentado ao nível dos serviços e ao nível do software. Apresentando muito rapidamente a estratégia, no fundo este é um gráfico onde podemos ver, no fundo, in a nutshell,
todos os princípios estão aqui, obviamente que há muitos mais detalhes, mas assim uma overview, temos no centro 3 elementos fundamentais: as pessoas, que eu já referi, uma componente de infraestrutura que eu vou explicar também muito brevemente, e no fundo a infraestrutura, estamos a falar de ter capacidade computacional, e para fazer chegar esta capacidade computacional às pessoas, para no fundo criar este valor acrescentado a nível de software e serviços que eu referi, temos aquilo que nós chamamos uma infrastructure, que vai fazer esta ponte, colocando no fundo mecanismos e instrumentos no terreno de financiamento de projetos, de bolsas de estudo, de projetos de colaboração com empresas, com collabs, para no fundo fomentar e criar os incentivos necessários para fazer esta ponte entre a infraestrutura e as pessoas. Este é um ambiente que obviamente tem que envolver um conjunto muito específico de atores da sociedade, nomeadamente os institutos e as universidades a nível do ensino superior, também os centros de investigação, os collabs e as empresas envolvidas no fundo e que se pretende que façam essa colaboração. Há 5 áreas, nós identificamos 5 áreas que chamamos os 5 bits com maior capacidade ou com uma capacidade preliminar para poderem, no fundo, materializar esta estratégia, que eu já referi há pouco, na área da observação da Terra e do espaço, na área da mobilidade, na área da saúde, também na área científica, que é uma área clássica onde nós já trabalhamos, e também na área social, onde todas as interações, nomeadamente interações com o setor público, existe imensa informação de todas as trocas que fazemos e cada vez mais, e que a computação avançada pode ser um elemento fundamental para melhorar e otimizar essa relação com o setor público. Apresentando agora em detalhe, um bocadinho mais de detalhe, a componente de infraestrutura. A infraestrutura é caracterizada e vai ser caracterizada por 3 níveis diferentes de unidades. Desde logo as unidades operacionais, no fundo são unidades que operam máquinas e supercomputadores, fornecem computação, no fundo, a uma rede, vão estar todas ligadas em rede, e aqui temos 4 centros, um instalado em Ribadave, que é o Minho Advanced Computing Center, o LCA em Coimbra, o INCD em Lisboa, e em Évora, em fase também de instalação, o Engage SCA. Isto tudo combinado vai ter qualquer coisa como 12 petaflops de capacidade de processamento, ou seja, 12 vezes 10 levantado a 15 operações de vírgula flutuante por segundo, deve ser a capacidade combinada de toda esta capacidade de computação. Para além disto, uma componente fundamental, para além destas entidades que fornecem o poder computacional, são os centros de competências. Estes centros de competência, que se prevê que estejam próximos da indústria, próximos dos investigadores, vão ter um acesso privilegiado a estas máquinas, tanto do ponto de vista de rede como do ponto de vista de acesso a recursos, e o objetivo é que se especializem em determinadas áreas para fornecerem serviço e para ajudarem e trazerem novos utilizadores para a área da computação avançada. Essa é uma das principais missões destes centros de competências e que em breve haverá uma call para a constituição destes centros de competências. Tudo isto depois é coordenado por uma rede, aquilo que nós chamamos a Rede Nacional de Computação Avançada, coordenada pela FCT, e que no fundo visa a implementação desta estratégia, a monitorização e a implementação desta estratégia, assim como também uniformização de regras e reencaminhamento de tudo o que sejam novos utilizadores para o centro de competências mais adequado ou eventualmente até para o centro operacional mais adequado. Por isso, no fundo, resume aquilo que é a estratégia que estamos neste momento a colocar em prática, a necessidade e se calhar a principal objetivo neste momento é começarmos a trazer novos utilizadores e novas áreas de aplicação, e é por isso que vou passar a palavra agora à próxima convidada, que é a Raquel, para nos falar um bocadinho como é que podemos trabalhar a questão das pessoas, nomeadamente a nível do ensino. Obrigado. Para já queria agradecer o convite. É sempre muito bom, depois de estar tanto tempo fora de Portugal, quando regressamos a Portugal, podemos partilhar a nossa experiência. O que eu vos vou falar hoje é sobre a experiência que eu embarquei há mais ou menos um ano. Eu neste momento sou professora universitária numa empresa americana que se chama Minerva, que tem essencialmente 2 vertentes, que é a vertente empresarial, que desenvolve a plataforma da universidade, e depois também a vertente pedagógica, onde vamos dar aulas sobre os mais variados tópicos, em particular sobre ciências computacionais. Antes de prosseguir, só queria mostrar-vos um vídeo. Vamos ver se isto funciona.
Isto é o que os alunos veem sempre que entram na nossa plataforma. Ok. Portanto, o que vocês viram agora foi um pouco aquilo que é o nosso dia-a-dia na Minerva. O objetivo aqui é dar aos alunos uma experiência que eles provavelmente nunca iriam conseguir ter numa universidade tradicional. O objetivo não é fazer estes MOOCs, como por exemplo no Coursera ou Udacity, mas na realidade ter mesmo completos programas universitários que fornecem aos alunos uma série de conhecimentos técnicos, teóricos e práticos. E, portanto, a Minerva nasce um bocadinho no desejo de se tornar com que a computação, por exemplo, não seja encarada como um grande desafio. E, em particular, é baseada no que nós chamamos da Science of Learning, que basicamente tem uma série de técnicas e uma série de conhecimentos que tornam todas as estratégias que nós implementamos que sejam muito mais eficientes para ensinar ciência, política ou mesmo literatura. Em particular, nós temos o que vocês vão ver no slide, que se chama Radically Flipped Classroom. O que isto quer dizer é que, em vez de o orador ou o instrutor ter o palco principal e basicamente ser a pessoa que está a debitar conhecimento, o que nós estamos à espera é que os nossos alunos venham preparados antes de terem a própria aula e depois vão fazer sessões de discussão que vão ser simplesmente lideradas e organizadas pelo instrutor. E, portanto, é uma atitude muito mais ativa em vez de ser passiva. Na realidade, nós, como instrutores, nem sequer podemos ensinar. Portanto, no momento em que começámos a fazer o lecturing, na realidade há quase que red flags, porque nós sabemos que não é a maneira ideal de aprender. O que nós temos que fazer é, de alguma maneira, facilitar a aprendizagem de conhecimentos. E, portanto, se eu tivesse que sumarizar a Minerva em 3 ideias principais, seriam principalmente a maneira como nós avaliamos os alunos. Portanto, aqui não vai haver testes nem exames, pelo menos não no modelo atual, mas o que nós fazemos é organizar cada curso numa série de objetivos. Vamos imaginar que temos um curso de programação, um dos objetivos será provavelmente a qualidade do código, o quão fácil é implementar aquele código, perceber o que é que a pessoa está a tentar fazer com o código. Se calhar outro aspecto vai ser, por exemplo, a escalabilidade do código. Qual é a complexidade? E nesse aspecto temos quase que várias categorias em que temos que avaliar as pessoas. E, portanto, em vez de termos uma nota global no curso, vamos ter várias notas individuais que avaliam as várias facetas que o aluno conseguiu atingir
e depois basicamente mergem numa única nota. A outra diferença é que, em termos de feedback, é completamente contínuo. Estas aulas são gravadas, são aulas em que nós estamos à espera que os alunos interajam e, portanto, nós conseguimos avaliar a performance e a evolução do aluno desde o momento em que ele entra na aula até o momento em que sai. E gostamos também de partilhar. Portanto, eu já vivi isto imensas vezes, em que, por exemplo, as pessoas entravam na primeira aula e diziam: temos medo do código, nós não percebemos sequer como é que vamos escrever uma linha de código em Python. E depois, no final da aula, já estão entusiasmadas e já estão a dizer: sim, nós já queremos a próxima aula. E depois temos a oportunidade de também falar com estes alunos e termos a certeza que os estamos a motivar e que eles conseguem perceber que é um espaço perfeitamente aberto à aprendizagem. O outro tipo de avaliação chama-se HC Grading. O que isto é basicamente a possibilidade que os alunos têm de começar a transferir tudo aquilo que eles aprendem em certos cursos para outros cursos. Vamos imaginar um curso de aprendizagem em Python, eles depois podem implementar muitos dos conceitos em cursos de simulações. E quando isso acontece, nós achamos que os nossos alunos fazem aquilo que se chama de far transfer e, portanto, que é muito bem sucedido. Outra componente que eu queria ilustrar com o facto de nós darmos imensa importância a experiências diferentes é o facto dos nossos alunos, na realidade, passarem os semestres em localizações diferentes em todo o mundo. Portanto, nós temos residências quer nos Estados Unidos, quer na Argentina, temos 2 localizações europeias e também na Ásia. O objetivo é que haja alguma imersão cultural. E não só é uma imersão cultural do dia-a-dia, mas na realidade os alunos também estabelecem cooperações com empresas locais. E, portanto, isso permite-lhes também evoluir, não só como pessoas sociais, mas também como pessoas técnicas. Claro que a pergunta que podem fazer é: mas porquê é que nós temos que mudar a maneira como estamos a ensinar? Provavelmente temos vindo a aprender em salas universitárias, provavelmente em auditórios como este, porquê é que nós temos que mudar? E, portanto, eu vou ser um pouco egoísta e, se calhar, dar aquilo que foi a minha própria experiência. Se eu me recordar como é que foi a minha experiência ao entrar na universidade, eu recordo-me que quase toda a gente utilizaria computadores Windows. A maior parte das pessoas nem sequer sabia que havia algo chamado Linux, ou sistema Unix em geral. A maior parte das pessoas tinha que utilizar aquilo que se chamava de Virtual Environments, para correr programas como C, escritos em C. Eu recordo-me que o primeiro laboratório computacional que tive como estudante de Física, que é a minha formação, eu recordo-me que entrámos e o professor dizia: vamos calcular o fatorial de um número. Eu, na altura, nem sequer sabia qual era a diferença entre um programa e um algoritmo. E, portanto, na altura, fiquei completamente aterrorizada e nunca pensei escrever programas na minha vida. Obviamente que a outra diferença era o facto de, na altura, só tínhamos conexão de rede e de por cabo de internet. Hoje em dia tudo isto muda, portanto, nós temos Wi-Fi, temos ligação de internet a alta velocidade, e uma das coisas que nós sabemos é que faz muito mais sentido trabalhar com plataformas que vão aparecer igualmente em Windows, Linux ou Mac, e podemos fazer com que os nossos alunos não estejam focados no hardware, não estejam focados se a biblioteca de Python que eles têm é a versão 1.0 ou 1.01, e simplesmente se focam na parte, por exemplo, dos algoritmos ou na parte mais computacional. O outro aspecto é que a informação hoje em dia está disponível basicamente on demand, portanto é só nós queremos uma breve pesquisa pelo Google e vamos conseguir encontrar uma série de materiais. E é mais ou menos nesta base que a Minerva está a oferecer uma visão que passa de uma ação muito passiva para uma ação muito ativa. Em particular, como eu disse, os estudantes basicamente aprendem antes de vir para as aulas e são eles que vão começar a responder a uma série de incitações por parte do professor e também por parte dos outros alunos. E também, como vocês viram naquele vídeo, há ali a possibilidade de fazermos código em tempo real e toda a gente pode olhar exatamente para as mesmas linhas de código, exatamente para a mesma estrutura, sem terem que estar preocupados como é que eu faço este código correr no meu computador. A outra funcionalidade que esta plataforma permite, que se chama Fórum, é essencialmente a possibilidade de discutir, com o conceito de whiteboards que vocês veem aqui na primeira figura, discutir uma série de conceitos. Neste caso foi uma aula sobre estatística e simulações e estávamos a discutir como é que conseguimos reproduzir uma certa distribuição estatística só com base em métodos de sampling. E, portanto, na altura, os alunos tinham perguntas e, portanto, começámos a discutir num whiteboard.
A outra possibilidade, como eu tinha referido, é basicamente correr nestes ambientes que se chamam co-calc notebooks, em que toda a gente vai ter acesso e não tem que estar preocupados com setting up ou instalações. Toda a gente tem acesso àquele código e basicamente estamos ali a descodificar se o código de facto faz sentido, qual é a melhor maneira que temos para o tornar mais eficiente. E, portanto, se eu tivesse que arranjar uma maneira de fazer o sumário de todas as skills que os alunos que se graduaram pela primeira vez da Minerva este ano têm, uma delas vai ser certamente FAR Transfer, ou seja, esta possibilidade que eles têm de implementar conceitos que eles aprenderam num contexto muito específico e, de repente, conseguirem aplicar de uma maneira muito bem-sucedida em contextos completamente diferentes. Outra coisa que é muito surpreendente, tendo tido a experiência de fazer isto já num contexto mais tradicional e agora na Minerva, é que os nossos alunos põem tudo em causa, sobretudo quando é o professor a dizer. E, portanto, eles gostam muito de descodificar tudo aquilo que dizemos e querem ser eles a provar, sobretudo com tecnologias como o CoCalc. Se houver algo relativamente, vamos imaginar, à complexidade de um certo algoritmo, eles vão querer demonstrar. Isto acontece normalmente em todas as aulas, o que revela este espírito crítico que nós tanto queremos fomentar na geração mais recente. E, portanto, eles conseguem aprender não só conceitos muito teóricos, mas também muito práticos. E, portanto, por isso é que nós achamos mesmo que este é o caminho a seguir. Para aprender conceitos muito complexos, também temos que fazer com que a aprendizagem de coisas tão simples como o que é um algoritmo seja muito mais simples. E achamos que o que estamos a fazer pode potencialmente mudar a maneira como as pessoas acabam por aprender. Obrigada. Obrigado, Raquel. Passava então agora a palavra a Jorge Gomes, do LIP. Boa tarde. Sou investigador do LIP, mas também sou membro da Infraestrutura Nacional de Computação Distribuída e, embora o título da apresentação seja Lições sobre o uso efetivo da computação avançada, isto é mais uma partilha de algumas das experiências que nós temos com o suporte a utilizadores ao longo destes anos. Portanto, já agora vou introduzir a INCD. A INCD é uma das infraestruturas de computação, uma das infraestruturas digitais suportadas no âmbito do roteiro de infraestruturas da Fundação de Ciência e Tecnologia, que disponibiliza serviços de computação, dados e de processamento de dados, armazenamento e processamento de dados à comunidade científica e académica nacionais. Nós já temos experiência em suportar utilizadores de dados há muitos anos, iniciámos no âmbito da Iniciativa Nacional GRID e agora mais recente no âmbito da Infraestrutura Nacional de Computação Distribuída. E a nossa aproximação é de que os utilizadores têm, os cientistas têm de facto diferentes necessidades. Há um amplo leque de necessidades no âmbito da computação avançada. Não é só apenas a computação de alto desempenho, o chamado HPC, é também o cloud computing para investigação, é também o high throughput computing para investigação. E os utilizadores necessitam de todas estas aproximações e, por vezes, até precisam de as combinar. Já agora, uma outra dimensão importante no âmbito também da INCD e da nossa estratégia de suporte aos utilizadores é também a integração e a federação de recursos e o acesso a dados de forma distribuída. Para esse efeito, nós participamos em infraestruturas internacionais, como, por exemplo, o European Grid Infrastructure e também a Infraestrutura Ibérica de Computação Distribuída, Ibergrid, e mais recentemente também no âmbito do European Open Science Cloud. E a ideia é de que a investigação é cada vez mais realizada de forma internacional e também de forma distribuída, com investigadores em diversos laboratórios a colaborar, a partilhar dados e também a partilhar os seus recursos. Com a explosão dos dados, por vezes é muito mais eficiente mover a computação para perto dos dados do que mover os dados para um outro sistema onde ele possa ser processado e, portanto, temos que oferecer diversas opções aos utilizadores para fazer data movement e para fazer o processamento dos dados onde seja mais eficiente. No suporte aos utilizadores, da nossa experiência, é de que é importante identificar logo à partida qual é o nível de experiência dos utilizadores. E temos utilizadores que são completamente autónomos e que sabem muito bem o que é que precisam e que conseguem fazer tudo, exceto algumas das coisas que possam requerer privilégios. E temos outros que precisam de muito mais apoio e aí nós temos que entrar com um apoio muito mais aproximado e ajudá-los a preparar o ambiente de computação, a compilar as bibliotecas, a compilar aplicações, a otimizar código, etc. E temos, inclusivamente, utilizadores que são indiretos, que não utilizam diretamente os nossos serviços, mas que utilizam plataformas que depois vão explorar os recursos computacionais e de dados que nós disponibilizamos.
Portanto, o nosso processo, nós começamos por tentar identificar o que é que são os requisitos dos utilizadores, na verdade, e depois direcionamos os utilizadores para o serviço mais adequado que possa satisfazer as suas necessidades. Somos bastante flexíveis e tentamos sempre adaptar os serviços e os ambientes de computação às necessidades dos utilizadores. Se necessário, disponibilizamos o treino que for necessário ao utilizador para utilizar os nossos serviços e depois deixamos o utilizador usar os meios e fornecemos o apoio que for necessário nessa utilização. Entre uma batalha entre o utilizador e o ambiente de computação, se o utilizador perder, nós perdemos o utilizador. E, portanto, não é isso que nós queremos. O que nós queremos é realmente apoiar o utilizador e, portanto, para esse sentido, nós temos que ser bastante flexíveis no suporte que lhes damos e no ambiente computacional que lhes proporcionamos. E é por isso que nós fornecemos diferentes tipos de computação, que vai desde a cloud, ao HPC, ao High Throughput Computing, mas também outros tipos de serviços que nós disponibilizamos sobre estes serviços base. E também temos um vasto leque de software que já existe e que nós disponibilizamos aos utilizadores de uma forma flexível através de um software que é usado já há bastantes anos, que é o Modules, que permite ao utilizador escolher a combinação de compiladores, bibliotecas, etc., que estão disponíveis e que já estão compiladas e otimizadas para o utilizador poder utilizar mais facilmente e explorar de uma forma mais eficiente os recursos. Outra aproximação que nós também estamos a usar e com muito sucesso é um File System de Software distribuído chamado CVMFS, que nos permite, à escala global, distribuir software e montar esse software nos nós de computação. Isto foi iniciado pelo CERN, é um sistema desenvolvido pelo CERN, mas também hoje está a ser usado por muitas outras comunidades e que fundamentalmente permite distribuir o software, permite distribuir imagens de virtualização, permite distribuir imagens de containers e as árvores do sistema operativo desses containers, de forma que possa ser montado nos nós de computação e explorado diretamente nos nós de computação. Portanto, trazemos o ambiente para o utilizador em vez de estarmos a recriar o ambiente nas máquinas. E outro importante suporte que nós também disponibilizamos e que consideramos que também é bastante importante é tanto a virtualização ao nível da cloud, como também os Linux containers, tanto no âmbito do High Throughput Computing, como também no âmbito do High Performance Computing. Suportar Linux containers tem sido bastante interessante e isso permite que os utilizadores tragam o seu próprio ambiente de computação e que esse ambiente de computação possa ser executado nos nós das nossas máquinas, da nossa farm de computação. Também o acesso aos próprios serviços depende do tipo de utilizadores que nós temos e nós fornecemos diferentes formas de aceder aos serviços, desde os Command Line Interface, Web Dashboards, a APIs, e, portanto, é preciso perceber se o utilizador é capaz de utilizar determinados tipos de aproximações e qual é a aproximação que é mais adequada para o utilizador utilizar e aceder ao serviço. E também temos o acesso federado, tanto a cloud como a in-grid computing. Obviamente é um acesso mais indicado para utilizadores e para grupos de utilizadores que queiram fazer processamentos e produções de maior longo termo e em que precisam de utilizar recursos a uma escala maior, nomeadamente a uma escala internacional. Em termos de suporte e treino, as tecnologias de IT, como nós sabemos, são complexas e estão sempre em evolução e normalmente os investigadores, a menos que eles sejam da área das ciências da computação, estão mais focados no problema que querem resolver. E, portanto, frequentemente e de uma forma bastante legítima, não têm todos os conhecimentos de IT que por vezes são necessários. E aí vemos, de facto, que temos utilizadores em que temos que dar alguma formação bastante elementar e temos outros onde vamos intervir a um nível bastante mais complexo, a ajudá-los a utilizar bibliotecas ou otimizar código ou de formas bastante mais avançadas. Um aspecto também importante aqui é o apoio em comunidade. Portanto, se existem, por exemplo, grupos de utilizadores, e nós temos grupos de utilizadores ou utilizadores em determinadas áreas que têm conhecimento na utilização de determinadas ferramentas, é importante criar um espírito de comunidade para que eles próprios possam partilhar essa experiência uns com os outros e possam também criar uma comunidade de entreajuda na utilização dos serviços e do software. Depois existem vários vetores para poder comunicar a informação aos utilizadores, desde a documentação e os exemplos, que são extremamente importantes, o treino e os cursos. Vamos iniciar agora em setembro um projeto europeu, que eu acho que Synergy, onde vamos ter uma área na área de conteúdos precisamente para a utilização deste tipo de serviços.
e também sentarmos com os utilizadores. Um dos aspectos que nós vemos que é bastante importante é sentarmos realmente com os utilizadores, quer fisicamente ao lado deles, quer virtualmente através de videoconferência, mas temos a certeza que quando deixamos o utilizador, largamos o utilizador, depois do período de iniciação ao serviço, temos a certeza que ele está em condições de conseguir utilizar os meios, que tem as aplicações prontas e que as coisas funcionam. E para isso temos de trabalhar com eles de uma forma bastante aproximada. Depois há a otimização de aplicações, e aqui eu não vou entrar em grandes detalhes, mas são coisas bastante técnicas da utilização de HPC. Há que escolher quais são as melhores bibliotecas de comunicação para a aplicação específica em causa. Há tunings e ajustes de desempenho, há uns automáticos, outros manuais. Há muitos graus de liberdade que têm que ser experimentados e validados para cada tipo de aplicação. Há que ter em conta a arquitetura da máquina, a proximidade dos cores aos adaptadores de baixa latência, etc. Há otimizações que se podem fazer tanto ao nível das bibliotecas como ao nível dos compiladores e das bibliotecas de comunicação. Há, obviamente, a otimização do código para tirarmos o máximo partido das máquinas. E tudo isto requer um bom conhecimento tanto das aplicações como das bibliotecas, como do hardware, como das próprias máquinas, e requer experiência e boa formação. Só alguns exemplos de utilização. Por exemplo, aqui temos dois exemplos, um na área das ciências da vida do CCMAR, a utilizar o Amber Tools, e outro na área dos materiais, do CISECO, a usar GROMACS, que são utilizadores de longa data da nossa infraestrutura, e são programas computacionalmente complexos que utilizam o processamento paralelo. E aqui nós ajudamos os utilizadores, somos nós que preparamos normalmente as bibliotecas e o ambiente computacional para eles, que otimizamos. Por vezes, a forma mais indicada será correr num cluster, também pode ser correr com GPUs. Fazemos sempre esse tipo de avaliação, tentamos ajudar os utilizadores a utilizar os recursos. Temos que fazer, por vezes, benchmarks. Aqui temos até alguns benchmarks feitos com uma das nossas ferramentas. Nós próprios desenvolvemos ferramentas para apoiar os utilizadores. Uma das ferramentas que nós desenvolvemos é uma ferramenta de containers chamada UDocker, que tem muita aceitação na área das ciências da vida e que permite a execução de containers em clusters sem qualquer tipo de necessidade de privilégios. Qualquer utilizador consegue executar containers num cluster, independentemente até do administrador de sistema saber que eles estão a ser executados. E aqui podemos ver alguns dos vários métodos de execução dentro do UDocker e a performance do GROMACS com esses vários métodos, para um dado cenário. Outro exemplo da utilização da HPC e que pode, de certa forma, democratizar o acesso ao HPC, em que nós também estamos a apostar, é das plataformas para acesso a simulações. Neste caso, é para uma plataforma para realizar forecasts de condições do mar e na costa atlântica, desde o norte da Europa até ao sul da Europa, e é um desenvolvimento que nós fizemos juntamente com o LNEC, é um desenvolvimento da INCD, do LIP e do LNEC, e esta plataforma realiza simulações e faz o scheduling de simulações para fazer estes forecasts para períodos de 48 a 72 horas em toda a costa europeia. Portanto, faz isto on demand para os utilizadores submetem a sua malha que querem simular e para a qual querem obter os forecasts, e o sistema faz isso automaticamente. Isso facilita bastante a vida ao utilizador, porque o utilizador não precisa de conhecer os detalhes do modelo, não precisa de ter acesso direto à máquina, não precisa de lidar com os detalhes do Linux ou da otimização, ele simplesmente submete os seus parâmetros para a plataforma e a plataforma vai-lhes dar automaticamente os forecasts a partir desse momento todos os dias. Um outro exemplo é o LHC. Aqui não é tanto High Performance Computing, é mais High Throughput Computing, mas é também um grande desafio. O LHC, Portugal participa nas experiências Atlas e CMS, o LIP, através de 2 grupos de investigação, e é um grande desafio para nós, porque Portugal tem que também contribuir para o esforço global de computação do LHC, que inclui a simulação e a reconstrução e a análise dos dados. E para esse efeito existe uma infraestrutura à escala global que conta com cerca de 170 centros de computação e de processamento de dados. A INCD é um desses centros que também participa no Worldwide LHC Computing Grid e que faz este tipo de processamento e que suporta investigadores nacionais e também investigadores internacionais e também a produção de produtos de dados
e de simulação, resultantes também de simulação, que correm na nossa infraestrutura. O LHC produzia cerca de 80 petabytes de dados por ano em 2016 e vai produzir dentro de cerca de 7 a 8 anos, cerca de 900 petabytes de dados por ano, e isto é um desafio tremendo. E é um outro exemplo do espectro de problemas que existe na computação avançada, neste caso muito mais focado nos dados, mas também no processamento, porque em 2027 vamos precisar de 60 vezes mais capacidade de processamento do que aquela que temos hoje ao nível do LHC. Obviamente que o CERN está a olhar para todos os espectros possíveis, e um deles é também a utilização de recursos de HPC e até de Cloud Computing para satisfazer estas necessidades. E nesse sentido temos estado a trabalhar na utilização, na exploração de recursos de HPC, neste momento sobretudo nos Estados Unidos, através de máquinas do DOE, do Departamento de Energia, para ver até que ponto é que nós conseguimos correr pelo menos simulações neste tipo de equipamento. Existem ferramentas para todos os propósitos, e o HPC é muito mais indicado para a baixa latência, enquanto que o LHC, as máquinas da HPC são muito mais dedicadas para a baixa latência, enquanto o que nós precisamos na física de partículas é muito mais dedicado ao High Throughput Computing, mas isto é um esforço de otimização que está em curso. Alguns comentários finais. Portanto, é preciso compreender muito bem qual é o problema e quais são as melhores ferramentas, as melhores infraestruturas e os melhores ambientes de software para resolver esse problema. É importante estimar a capacidade cada vez mais, porque, sobretudo para o uso de máquinas de grande capacidade, vai começar a ser necessário submeter pedidos de acesso, e é preciso estimar muito bem quais são os requisitos que os utilizadores têm em termos de capacidade. E se vocês forem utilizar uma cloud comercial, então, ainda mais importante será. É preciso compreender muito bem as capacidades de aprendizagem logo de início e não mergulhar de cabeça. Treinar primeiro, compreender primeiro como é que as coisas funcionam e depois então abarcar o problema. Não ter medo de pedir apoio. Há utilizadores que às vezes têm problemas e depois têm um bocadinho de vergonha de dizer que estão com problemas. Levantem os problemas, ponham os problemas. As equipas de apoio neste tipo de infraestruturas se conhecem isto muito bem e estão habituadas a atender a todo um variado leque de problemas. Usem portais como, por exemplo, o portal do OpenCostes, quando esse tipo de solução está disponível, porque elas já estão otimizadas. Explorar o conhecimento que existe na comunidade é bastante importante. Fornecer feedback às infraestruturas também é importante, porque nós queremos saber dos utilizadores, da sua experiência e dos problemas que eles têm. E, no final, existe também uma responsabilidade por parte dos utilizadores, que é reportar a sua utilização e qual foi o scientific output que obteram da utilização da infraestrutura. Muito obrigado. Passava então a palavra ao Miguel Borges, de Vestas, que nos vai apresentar algumas das aplicações de Advanced Computing em setor industrial, neste caso na área de energia. Uau. Boa tarde. Muito bom. Meu nome é Miguel, venho da Vestas Porto. A Vestas é uma empresa dinamarquesa que está em Portugal há cerca de 3 anos. Já tem uma história longa, aparece sensivelmente nos anos 50, com uma série de desenvolvimentos, sobretudo na tecnologia da mecânica, da metalomecânica e da eletrotécnica. E mais recentemente eu destacava 2 eventos, que são em 2013 a aquisição do primeiro supercomputador ao serviço da empresa, está na Dinamarca. À altura era o 3º maior supercomputador do mundo a nível comercial, e também recentemente a aquisição de uma empresa de análise de dados, a Utopus, que nos vai permitir explorar uma outra vertente de olhar para os dados que nós próprios produzimos. A Vestas é pioneira numa série de mercados no mundo. Podem ver nos pontos de laranja alguns dos mercados onde fomos pioneiros, e está também distribuída pelo mundo inteiro, com centros de vendas e serviços, centros de produção e também centros de investigação e desenvolvimento. Eu destacava o ponto avermelhado no Porto, em Chennai, em Aarhus, que são os centros de investigação e desenvolvimento da empresa. Globalmente somos cerca de 25 mil pessoas. Enfim, é um universo gigante de turbinas, de pessoas de energia verde espalhados pelo mundo inteiro, com uma faturação notável, parece-me. Em Portugal já cá estamos há 20 anos como vendedores de turbinas e também a prestar serviços
quer às nossas próprias máquinas, quer a outras marcas, sobretudo aqui no Norte e nas ilhas. Em particular no Porto, temos então um centro de investigação e desenvolvimento que está focado, enfim, que abarca todas as áreas da empresa, a área da mecânica, eletrotécnica, controlo, gestão de projetos, análise de dados, etc, etc. Somos cerca de 300, maioritariamente formados em engenharia, com mais de 8 nacionalidades de pessoas a trabalhar no mesmo espaço. Como estamos cá há pouco tempo, gostamos de mostrar isto também. Temos uma estratégia de nos ligarmos à comunidade local, quer sejam universidades, quer seja indústria parceira, e na perspectiva de fazer disto uma relação de longo prazo. Okay? Em particular, o grupo de HPC no Porto, em conjunto com os colegas da Dinamarca, obviamente, fornece a infraestrutura, as ferramentas e os dados que nos permitem, e que nos permitem aos nossos colegas da empresa, desenhar, monitorizar e operar, prever e otimizar o serviço de uma eólica e também dos parques eólicos como um todo. Okay? Eu vou-vos mostrar mais adiante uma ferramenta interna de simulação e de siting, localização ótima de turbinas e de parques eólicos. Temos dentro do nosso HPC um ecossistema unificado que tem uma série de componentes, como seja uma biblioteca climática, um data center, um motor analítico, todas estas valências combinadas dentro do HPC primeiro evitam que haja duplicação de tarefas computacionais dentro da empresa e permite-nos uma escala que nos ajuda a dar resposta aos desafios que nós temos perante os nossos clientes e nos nossos projetos de desenvolvimento. Temos também uma muito forte componente de diagnóstico e análise de dados. Eu diria que é uma forma de olhar para as coisas um pouco mais recente. Em particular, a detecção de falhas, a prevenção e análise forense de problemas que possam ocorrer nos nossos sistemas. O ambiente de simulação de que nós dispomos simula totalmente um parque eólico com todos os microcomponentes que compõem uma turbina, com todos os componentes que compõem um parque eólico e com todas as variáveis meteorológicas e de produção que possamos inserir nos modelos. É por isso multidisciplinar, é baseada numa cadeia de modelos e permite, enfim, sem entrar em muitos detalhes, ter uma granularidade adaptável de acordo com o que pretendamos simular num determinado momento. Os objetivos gerais desse sistema interno, já vos vou mostrar algumas animações que ele produziu, é simular justamente em laboratório, portanto, dentro da empresa, ainda antes de entregar o que quer que seja um cliente final. Okay? Usamos uma série de abordagens atualíssimas e usamos também para fazer calibração e validação num conjunto de dados que tem uma escala tal que não seria possível de outra forma sem dispormos de um sistema de high performance computing. Tudo isto, obviamente, sempre com o objetivo de melhorar o negócio que temos a propor às pessoas, a quem vendemos, obviamente, turbinas eólicas e o serviço também. Os dados operacionais são usados para meteorologia, para previsão meteorológica, também para manutenção preventiva das nossas estruturas e dos nossos clientes. Usamos também estes dados para apresentá-los perante as entidades que fazem certificação de turbinas, certificação de instalações. E usamos os dados também para afinar os nossos próprios modelos. Dou-vos aqui um exemplo, enfim, é mais a animação para tornar a coisa espetacular do que propriamente aquilo que depois de facto nos faz tomar decisões, mas mostra a simulação de um parque já com algumas unidades, simular a produção de energia eólica ao longo de 3 dias. É curioso que
varia com o ciclo do Sol, tem explicações físicas óbvias por trás. E mostrava-vos aqui também a simulação de um parque que já usa tecnologia híbrida, que é um dos nossos desenvolvimentos mais recentes, portanto, que usamos geração eólica com painéis solares fotovoltaicos com baterias, portanto, armazenamento em baterias de lítio. E mostro aqui também algumas das soluções internas nossas, sobretudo em dinâmica de fluidos. A do canto superior esquerdo, relacionada com efeitos de esteira entre turbinas de linhas em sequência. Do canto inferior esquerdo, um protótipo nosso que corre na Dinamarca com um multirotor. Isto para ilustrar diferentes graus de complexidade com os quais podemos afinar os modelos para olhar para o fenómeno numa escala mais fina, numa escala intermédia e numa escala mais operacional e mais grossa, se quisermos. A atividade de siting, de localização ótima de turbinas e de parques, parte sempre da caracterização básica do clima que ocorre no sítio-alvo, do nosso sítio candidato. É depois alimentado com especificações técnicas das turbinas, que turbinas é que prevemos colocar nesse sítio, com que especificações. É depois acrescentado um modelo meteorológico desse próprio sítio, que é, digamos, lido da nossa biblioteca meteorológica e também alimentado por modelos mais recentes, enfim, com alguma complexidade também. É depois estimado, digamos, a produção anual de potência desse parque, portanto, baseados nesta cadeia de modelação e no fim, entramos aqui num processo iterativo que nos permite afinar o nosso modelo, por chegarmos a uma solução ótima de localização de turbinas, tendo em conta toda esta complexidade da física do sítio. Posto isto, agora com alguma brevidade mostrava-vos como é que nós temos o nosso HPC neste momento, pelo menos aquilo que eu posso tornar público para vocês, e o que é que nós vemos o HPC daqui para a frente. O que é público é que o nosso sistema de HPC interno é um sistema que já foi do top 10, é do top 500 neste momento, são cerca de 17.000 core ao serviço interno da empresa. Em termos de cargas típicas do nosso sistema de HPC, uma grande dose de dinâmica de fluidos, CFD, também uma grande carga relacionada com modelo de elementos finitos, normalmente que os colegas da engenharia mecânica usam para o desenvolvimento das pás, das torres, das nacelles, etc. E também modelos WRF para previsão meteorológica também correm bastante, digamos, são cargas com relevo dentro do nosso cluster. Usamos também nos algoritmos de localização algumas estratégias de streaming data, portanto, de dados em contínuo, enfim, com ferramentas relativamente conhecidas, os Kafkas e Spark e coisas do género. Uma outra carga mais relacionada com a análise de dados é para modelos de custo das nossas turbinas. E usamos também enfim, tecnologias de containerização e de orquestração desses mesmos containers dentro do nosso cluster, também conhecidos de toda a comunidade ligada a estas coisas. O que é que nós vemos, o que é que nós sentimos que pode ser que é a tendência e claramente vamos perseguir? Há um shift, há uma deslocação do interesse dos sistemas de HPC grandalhões em salas para qualquer coisa que passe na cloud. Obviamente que isto não é uma espécie de martelo dourado que vai resolver os problemas todos, mas permite-nos olhar em cenários em que temos excesso de pedidos internos, podemos fazer uma passagem dessa carga para serviços de paga quanto consome, pay as you go. Acreditamos nisso e estamos também a trabalhar nisso internamente.
a inteligência artificial ou as estratégias de inteligência artificial na análise de dados são também uma tendência do HPC, são também uma tendência que nós próprios estamos interessados em explorar. Obviamente, toda esta tecnologia de base, o 5G, que vai de certeza estar na origem de um volume de dados absurdo, e neste momento já é relativamente absurdo, imagino a escala a que isto vai chegar, portanto, vai exigir imenso dos sistemas da HPC. Eu não sei muito bem como é que vão evoluir do ponto de vista de hardware, nem das ferramentas, mas claramente este assunto está em cima da mesa e, por fim, enfim, dentro da família das novas velhas técnicas reencarnadas no século XXI, o machine learning também aplicado aos grandes volumes de dados. Grosso modo, eu diria que há uma tendência, não tanto para olhar para o tradicional computação de modelos e olhar mais para a computação de dados puros e duros e em grande volume. Muito obrigado. Muito obrigado, Miguel. Passava então a palavra agora a Nuno Marques, da Wavecom, para nos apresentar também algumas aplicações ou potenciais aplicações na área das telecomunicações. Muito boa tarde, muito obrigado, Nuno, obrigado pelo convite. Ao contrário, infelizmente, ao contrário da Vestas, a nossa escala é um bocadinho mais pequena, nós somos uma PME portuguesa, somos cerca de 80 pessoas, nascemos no ano 2000, dedicamos-nos a telecomunicações desde o início e provavelmente iremos continuar a fazê-lo. Recentemente, e também fruto do investimento do próprio país nesta área de computação de alta performance, sentimos a necessidade ou achamos que haveria espaço para também, ainda que uma PME, pudesse contribuir de alguma forma para todo este ambiente e para todo este ecossistema, no sentido de apresentar ou de colmatar algumas falhas que possam existir neste ecossistema. A Wavecom, apesar de pequenininha, já se distribui por uma série de outras empresas que foram saindo, digamos, do universo da Wavecom e o grupo a qual pertence, nesta altura já conta com cerca de 200 trabalhadores, tudo na área tecnológica. Estes são alguns dos clientes que a Wavecom angariou ao longo destes quase 20 anos, dos quais destacamos, por motivos óbvios, a FCCN, que em 2008 fizemos um projeto na área da voz sobre IP. Estes são alguns dos serviços que a Wavecom, à data presente, fornece ao mercado. Obviamente que isto foi uma evolução e se calhar um dia destes está ali um quadradinho qualquer com uma referência ao HPC e à computação de alta performance. O nosso core tem a ver com tecnologias wireless e com a sua utilização. Aliás, comentava há bocadinho em off que a Vestas é nosso cliente. Todos estes dados que o Miguel fazia referência são transmitidos em muitos dos parques em que se usam turbinas Vestas por ligações wireless, ligações em micro-ondas, e isso é uma das áreas em que nós atuamos, principalmente na Península Ibérica, onde temos uma grande cota de mercado nesta área das comunicações entre parques eólicos, dado que normalmente aquilo está localizado em zonas mais ou menos remotas e onde a forma mais eficiente, provavelmente, de fazer chegar todos estes dados será via wireless, via rádio. Ainda neste tema das tecnologias via rádio, que acaba por ser o core da Wavecom, estamos nesta altura também a desenvolver projetos na área da localização em tempo real, e a localização em tempo real vai colocar sensores em objetos que se mexem e esses sensores vão provocar ou alimentar bases de dados gigantes das localizações e das velocidades desses mesmos componentes ou elementos que queiramos saber onde é que estão a todo momento. Mais próximo, digamos assim, da área da HPC, fazemos também infraestruturas na área de IT. Dentro da gênese e do ADN da Wavecom está sempre uma perspectiva de investigação e desenvolvimento, e temos aqui alguns exemplos de algumas tecnologias ou partes de tecnologias que desenvolvemos internamente e que começamos a sentir a necessidade de ter mais poder computacional para poder digamos, gerir e extrair informação relevante dos dados que estamos a obter.
Só para terem uma ideia, aquele projeto da Wi-Fi, não sei se algum dos presentes conhece, tem a ver com a disponibilização de hotspots gratuitos em algumas zonas das nossas cidades. Nomeadamente estamos, por exemplo, no metro de Lisboa, em todas as estações, e este sistema tem cerca de agora 1 milhão, só em Portugal, 1.100.000 utilizadores que estão a colocar em base de dados cerca de 10.000 eventos por segundo, ok? E o projeto já tem 3 anos e que devem calcular para uma empresa relativamente pequena como a nossa, e são dados relevantes. Eu posso, só a título de curiosidade, baseado na localização das pessoas, nós conseguimos inferir qual é o perfil, sem fazer nenhuma pergunta, nós conseguimos inferir qual é o perfil de comportamento dessa pessoa. Se visita shopping centers, se visita o McDonald's e se é consumidor habitual, por exemplo, de fast food, se é um habitual consumidor de livros, nós temos normalmente presença nas feiras do livro, por exemplo. Ou seja, só baseado na localização nós conseguimos inferir os profiles das pessoas. Só que isto há uma razão de 10.000 novas informações por segundo, vezes 1.100.000 pessoas que temos neste momento em base de dados. Para perceberem que é difícil depois gerir isto. Ao início era fácil, agora as necessidades computacionais para que em tempo real se consiga, ou quase tempo real, se consigam tirar ilações sobre o comportamento das pessoas, requer aqui níveis de computação que nós não estávamos à espera. Indo diretamente aqui ao tema de hoje, e eu por acaso vi esta citação e achei muito curioso, em 1968, na altura da estreia do 2001 Odisseia do Espaço, havia o HAL 9000, que falava com esta luzinha, não sei se recordam, e foi, digamos, a primeira, acho eu, a primeira formulação visual de um computador de alta performance que foi apresentado ao grande público. Na altura não se percebia muito bem o que era exatamente aquilo, mas muito do que na altura foi previsto que veio por acontecer. E reparem, agora ainda dentro da sétima arte, o Matrix, não sei quantos, 30 ou 40 anos depois, ou 50 anos depois, vem a também ter um computador que gera toda uma sociedade que está, digamos, digitalizada nesse mesmo computador. Um bocadinho aqui de história, está um IBM de 1964, que na altura produzia ou tinha capacidade para tratar 200 megaflops, que na altura era uma coisa impensável. Como sabem, agora estamos quase a entrar na exascale e, portanto, são várias ordens de grandeza, vários milhões de ordens de grandeza a seguir a estes 200 megaflops por segundo. Obviamente, o HPC nos dias de hoje, e como a Vestas foi um exemplo, e teríamos centenas de exemplos, permite simulações que de outra forma seriam praticamente impossíveis ou demorariam tempos que, quando saíssem os resultados, provavelmente o problema que se queria resolver já não existiria. Tanto na parte financeira, como na parte médica, como na parte farmacêutica, o HPC hoje em dia é uma ferramenta importantíssima para acelerar o desenvolvimento, e daí a importância da Europa se dotar deste tipo de infraestruturas, porque a rapidez com que se atinge novos produtos, neste caso, e olhando mais para a parte comercial, vai aumentar claramente a capacidade competitiva da zona geográfica ou do país onde esses desenvolvimentos foram conseguidos a primeira vez. Um bocadinho também pegando nas palavras anteriores, eu diria que, reparem que em 2020, cerca de 50 bilhões de devices estarão ligados em rede e a produzir informação. E, obviamente, é necessário tratar essa informação. A área da IoT, sendo normalmente suportada por infraestruturas wireless, é uma das áreas também de atividade ou uma das áreas relevantes para a Wavecom, e o tratamento dos dados dos sensores espalhados nas cidades hoje em dia também são importantes e cada vez são maiores. Indo mais especificamente ainda, e era o tema, digamos, desta apresentação, tem a ver com as comunicações digitais e sobre a forma que a computação de alta performance pode intervir aqui. Isto é interessante, porque não sei se já se deram conta, o mundo das comunicações está a mudar muito, e agora o 5G até vem referir ainda mais, ou pôr mais a nua essa necessidade.
cada vez todos os objetos e todas as pessoas estão, principalmente os objetos que ainda são mais que as pessoas, começam a estar ligados em rede e começam a produzir dados de uma forma imensa. E mais do que isso, e esta é a dificuldade da parte das comunicações, é que não são estáticos. Posso-vos dar um exemplo muito simples. Imaginem, daqui a bocadinho, e eu por acaso vou assistir, espero eu, ao Benfica Anderlecht. Nesta altura o Estádio da Luz tem 100 pessoas lá dentro, daqui a 2 ou 3 horas estarão 40, 50 mil pessoas lá dentro. As redes de comunicações têm que estar preparadas para, num espaço curto, porque o estádio de 0 a 50 mil pessoas são cerca de meia hora, 1 hora, as redes têm que estar dimensionadas, e não propriamente dimensionadas, têm que se dimensionar em tempo real para dar resposta a estas necessidades de comunicação. E aí é que a computação de alta performance, nomeadamente quando as redes quando as redes se tornarem software defined networks, ou seja, a topologia de rede, de uma rede, por exemplo, de um operador, é definida por software, e sendo definida por software, pode ser definida na hora e pode ser reestruturada na hora. Ou seja, indo buscar o exemplo há um bocadinho do Benfica, do Estado da Luz, nós podemos ter dimensionado uma capacidade para 100 ou 200 utilizadores às 5 da tarde, e às 8 da noite podemos ter esse dimensionamento passado imediatamente para as 40 mil pessoas. Mas isto sem saber, digamos, que existe lá um Estádio da Luz. Porque sabendo que existe o Estádio da Luz, isto é simples, não é? Nem precisa de HPC para fazer isto. Mas se for um evento que não esteja, digamos, previsto, ok? E acontecem cada vez mais, e que se juntem um aglomerado de pessoas ou de objetos, ok? E se juntarmos aqui os objetos, estamos a multiplicar isto por uma escala grande, podem se juntar num determinado local e nesse local, de repente, serem necessários N vezes mais capacidade de comunicações que eram precisos há minutos atrás. Aí é que a parte de computação avançada pode ajudar estas redes a recalcularem-se, digamos assim, e através de processos de machine learning conseguirem otimizar a todo o instante essas mesmas redes. Não é preciso propriamente tempo real, ou seja, qualquer coisa inferior ao segundo, não é necessário, mas é preciso computação que em poucos segundos consiga reestruturar a rede ou ir reestruturando a rede, que isto é um processo contínuo, de forma a que a rede esteja sempre otimizada para dar resposta às necessidades dos seus utilizadores. Reparem que no 5G prevê-se que o número de objetos ligados às redes versus o 4G seja 1000 vezes maior. Já são bilhões de devices ligados simultaneamente às redes e agora vamos rapidamente, em 2, 3, 4 anos, vamos multiplicar isto por 1000. São as estimativas para já, porque normalmente elas pecam sempre por defeito. Obviamente que, e isto era o que eu estava a descrever há bocado, é o chamado machine learning in near real time, ou seja, não precisamos de computação avançada em tempo real, também não precisamos de estudar modelos que daqui a 3 meses nos deem a resposta como é que eu resolvi o problema de reestruturar a rede para meter 40 mil pessoas ou dar serviço a 40 mil pessoas no Estado da Luz, já não faria sentido. Isto tem que ser resolvido em poucos segundos, mas tem que ser corridos, digamos, simulações em poucos segundos, entregues à rede e a rede, através de software, é reconfigurada para dar resposta exatamente a esses serviços. O interessante, e isto cruzei-me agora na investigação que fiz para esta apresentação, cruzei-me ontem à noite com isto que é muito interessante, que é, reparem, estas redes, estas Software Defined Networks também são usadas para interligar nodos da HPC, ou seja, mesmo dentro de uma infraestrutura HPC, as comunicações entre vários nodos usam comunicações definidas por software. Dado o crescimento do próprio HPC, é necessário HPC para gerir as próprias comunicações de um outro sistema da HPC. Isto é muito interessante, ou seja, o HPC, ou High Performance Computing, necessita dele próprio, digamos assim, para se gerir e para otimizar as comunicações entre os nodos de computação desses próprios HPCs. Nós temos projetos interessantes na área de Public Transportation. Estamos a sensorizar os veículos de transporte, além das pessoas, do Wi-Fi, das comunicações e do profiling das pessoas que estamos a fazer. Também estamos a sensorizar os veículos e imaginem temperaturas, mais umidades, mais pressões, etc., cruzados de velocidades de localização, multiplicado por N
autocarros ou transportes públicos. Isto produz também quantidade de informação muito grande que, um bocadinho como as SDNs, precisam ter respostas quase em real time para que se possa otimizar a operação. A parte da IoT e a parte da SDN, já referi anteriormente, obviamente tudo isto está envolvido no machine learning, ou seja, a capacidade que os sistemas terão que ter de aprender com os dados que vão recolhendo e com as decisões que são tomadas baseados nesses mesmos dados que foram recolhidos. E era isto que eu tinha para apresentar hoje. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Nuno, por esta perspectiva de HPC na área das comunicações e até meta-problemas de HPC. Passando agora para a saúde, passava a chamar o nosso próximo convidado, Nuno Sousa, Presidente da Escola de Medicina da Universidade do Minho, que nos vai dar uma perspectiva das necessidades ou potenciais capacidades de Advanced Computing na área da saúde. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. Peço desculpa por ter chegado tarde, mas estava noutra sessão ao mesmo tempo a falar de investigação clínica, portanto saí da minha zona de conforto para vir para aqui falar de um assunto que não sei nada, está bem? A apresentação foi feita por mim e pelo Sandro e escrevemos um white paper sobre isto, portanto espero que um dia seja interessante para vocês. Eu divirto-me a fazer coisas destas, está bem? Alguém consegue adivinhar o que isto é? Pronto, isto é o meu cérebro. E eu estou dentro de um scanner de ressonância magnética e a tarefa é não adormecer e não pensar em nada. Resulta muito bem com a minha pessoa, percebem? Isto que para vocês não... Pode parecer... O que é que está aqui? São frames super rápidos e que basicamente nos permitem estabelecer estados de conectividade funcional dentro do cérebro. Portanto, vocês conseguem ver aqui diferentes parâmetros durante um momento em que não havia nenhuma tarefa específica. Isto é, eu não estava a pensar num problema de decisão, não tinha uma tarefa matemática, não estava a ouvir música. E isto tem flutuações, mas isto tem um impacto. Isto permite-nos calcular as redes de conexão entre os diferentes nós dentro do cérebro, e aqui o que vocês estão a ver aqui no painel com estas colunas é como é que isto impacta e prediz a capacidade cognitiva das pessoas. Isto é uma coorte de cerca de 4.000 indivíduos, todos saudáveis, todos acima dos 55 anos, e a única coisa que nós fazemos é dividi-los naqueles que são os tipos com bom desempenho cognitivo e os tipos com menos bom desempenho cognitivo. E como estão a ver, por exemplo, aqueles que têm bom desempenho cognitivo passam muito mais tempo nos estados de conectividade 5 e 8 que por exemplo, no estado 9. Quando vocês olham para o estado de conectividade 5 e 8, rapidamente conseguem perceber que há ali pontos similares. E isto é do ponto de vista fisiológico. Do ponto de vista da patologia, nós também precisamos de computação de alto desempenho. Eu agora fiquei confuso, depois das últimas apresentações, eu já disse que não percebo nada do assunto, está bem? E que se é em tempo real, se é em quase tempo real, mas logo me dirão. Aqui o que nós fazemos é, todos os doentes que têm um episódio de depressão major, na região do Hospital de Braga, vêm ao hospital e, se for o primeiro episódio e se nunca tiverem tomado um antidepressivo, nós convidamos a tomarem o fármaco dentro do aparelho e basicamente conseguimos medir o padrão da atividade cerebral depois da tomada do fármaco ao longo do tempo. Isto pode ser usado para estabelecer de novo os padrões de conectividade funcional, e vocês vão a ver aqui o mesmo indivíduo com uma toma de um placebo e com uma toma de um inibidor da recaptação de serotonina. E isto é particularmente importante porque cerca de 1/3 destes indivíduos não respondem aos fármacos, mesmo seguindo as doses e os fármacos adequados. E, portanto, criar padrões que nos permitam prever quais são aqueles que vão ter
uma resposta terapêutica versus aqueles que não vão ter, é obviamente um problema muito relevante para os médicos e que hoje em dia nós só conseguimos resolver offline. Eu não consigo fazer isto em tempo real, eu faço a aquisição das imagens, eu faço o cálculo da força de conectividade das redes, mas depois tenho que analisar e, portanto, só mais tarde é que temos capacidade de resposta. E, portanto, o desafio para nós é este. É como é que nós vamos começar a conseguir fazer isto em tempo real ou em quase tempo real. Realmente eu consigo viver com 2 ou 3 segundos de delay, mas gostava de o resolver para depois chegarmos a este conceito e trago isto para homenagear uma coisa que eu e o Nuno Rodrigues e outros colegas fizemos, que é de determinar para cada indivíduo aquilo que lhes é útil. Porque esta é a nova perspectiva da medicina. A nova perspectiva da medicina é que ela seja capaz de predizer, é que ela seja capaz de prevenir, é que ela seja personalizada, é que, portanto, a dose de um fármaco, o fármaco que eu tomo, independentemente de ter a mesma patologia que qualquer um de vós, seja ajustada a mim e já agora que promova a participação de todos e que nos envolva enquanto indivíduos também na tomada de decisão. Para que isso aconteça, é evidente que nós temos que passar a analisar as coisas numa perspectiva diferente. E isto, enfim, já foi citado aqui o Kubrick e a passagem do tempo. Todos nós achamos que o momento que vivemos é um momento especial. Mau era, é o momento em que nós cá estamos, percebem? Porque nos outros não estivemos e do futuro também provavelmente não estaremos. E na lógica da prestação de cuidados de saúde, há um conjunto de coisas que realmente estão a mudar. Portanto, agregando aqui as gerações em 4 grupos, aquilo que é interessante é aquilo que diferentes pessoas e o que valorizam as diferentes pessoas dentro destes grupos. E, por exemplo, para aqueles que são um pouco mais velhos, a coisa mais importante parece ser a confiança que têm no prestador de cuidados de saúde, quando para outros que são mais jovens há outras questões que têm mais valor. Num conjunto de inquéritos recentes, nós começamos a perguntar às pessoas quão confortáveis é que elas se sentem com outro tipo de abordagens. E isto é um dado absolutamente fundamental para nós percebermos que existem, enfim, já quase metade das pessoas que não necessitam necessariamente de vir ao meu consultório para falar comigo, porque se sentem confortáveis com outras formas de contacto. Eu devo dizer-vos que recentemente publicamos um artigo em que passamos a seguir doentes com demência de Alzheimer e fazer as consultas por Skype. E se vocês pensarem, seguramente todos vocês têm alguém na família ou relativamente próximo que tenha um quadro demencial, imaginem o que é eu dizer-vos que aquela pessoa tem que vir ao meu hospital para falar comigo durante uns minutos, porque na maior parte dos casos nem sequer é ele já que fala comigo, é o cuidador, e como isso cria disrupção naquele agregado familiar, quando muito disto pode ser feito, obviamente, por novas tecnologias, e as pessoas realmente sentem-se confortáveis com isto. Outros dados que são fundamentais, e na lógica dos dados, é o número crescente de pessoas que têm o seu próprio registro médico eletrónico. Já não é um registro curado por nenhuma instituição hospitalar ou por nenhum Sistema Nacional de Saúde, é o próprio que gera isto e que agrega informação, e este número está obviamente a crescer de uma forma significativa. E, portanto, há aqui um novo ecossistema para a prestação de cuidados de saúde que nós tentamos conceptualizar lá no Minho, na Universidade, criando em vez de criar uma clínica universitária, nós prestamos cuidados de saúde através de um centro de medicina digital. Isto é, em vez das pessoas estarem ligadas a nós e virem a um espaço físico onde podem ter uma consulta, nós estamos ligados às pessoas através do digital neste P5. E isto permite-nos um conjunto de novos desafios na área da saúde e da prestação de cuidados de saúde, para o qual estas novas tecnologias são obviamente críticas. Estão aqui alguns dos exemplos na área da simulação, onde isto é fundamental. Reparem, hoje em dia já não se prescreve nenhum fármaco oncostático a uma mulher que tenha carcinoma da mama sem antes ter feito uma análise genética. E a análise genética é feita para
para alguns genes específicos e para algumas cascatas de resposta específicas, porque se não estiver presente no tumor não vai haver resposta, e esses fármacos são obviamente muitíssimo caros, mas frequentemente já temos análises completas do genoma e do transcriptoma e do proteoma, que obviamente ninguém tem a capacidade de analisar por si só. E, portanto, nós temos que ter, de facto, acesso a um conjunto de ferramentas que nos permita criar novos modelos e novas formas de praticar os cuidados de saúde. E isto é feito em diferentes dimensões e, obviamente, a inteligência artificial e os dados são fundamentais em múltiplas dimensões. Provavelmente hoje viram, o MIT acabou de anunciar, não me perguntem se é bom ou mau, porque eu ainda não vi, mas acabou de anunciar uma nova tecnologia baseada em inteligência artificial que permite diagnosticar cancro da mama 5 anos antes dos primeiros sintomas. Como sabem, há inúmeros algoritmos na área da imagiologia médica que batem consistentemente radiologistas experientes. Do ponto de vista da gestão das populações, algo que é fundamental para nós é estratificar. Eu costumo dizer que um dia fui confrontado com um interno que estava comigo na consulta, eu fazia a embolização de aneurismas e marcava os meus doentes, depois de os tratar, marcava-os sempre de 6 em 6 meses. Portanto, aquilo tínhamos ainda uma agenda altamente tecnológica, em papel, e eu abria 6 meses depois e marcava sempre os mesmos doentes. Portanto, ao fim de 2 ou 3 visitas, eles já se conheciam. Aquilo era uma comunidade de amigos, só havia um novo, que era a primeira consulta daquele dia. E um dia o interno virou-se para mim e disse: "Oh Nuno, porquê que tu marcas de 6 em 6 meses? E eu, não sei. Percebem o nível de evidência? Mas esta é a realidade. São todos vocês que estão sentados aí que decidem quando vão ao médico. Não é o médico que vos diz: está na altura de virem ter comigo porque eu detetei alguma coisa. Mas hoje a tecnologia permite fazer isso e eu consigo seguir alguns doentes com informação que tenho aqui no meu telemóvel. Contudo, aqui há um problema sério e que é um pouco diferente do problema endereçado nas comunicações anteriores, que é: estes dados são dados particularmente sensíveis. São dados particularmente sensíveis, mas são dados aos quais nós temos que ter acesso. E estamos, hoje em dia, sobretudo em alguns espaços, e Portugal é um desses espaços, estamos reféns deste medo de dar acesso aos dados. E, portanto, nós temos uma enormíssima dificuldade em ter acesso aos dados e os dados não são partilhados. E, portanto, posso-vos dizer que se eu vir um doente em Braga que teve um acidente, agora aí para cima, aqui de Lisboa, em Leiria, e que fez um taque cerebral, eu não consigo ver o taque cerebral que ele fez aqui em Leiria e vou ter que repetir o taque cerebral para saber se tem um hematoma subdural ou alguma coisa assim no género. E isso é absolutamente inaceitável. Tanto mais que os donos da informação clínica são os próprios. E, portanto, nós temos que alertar os nossos dirigentes que, obviamente, com todos os cuidados regulamentares, estes dados têm que ser acessíveis e têm que ser partilhados, porque só assim é que nós conseguimos fazer um conjunto de evoluções, e isto é absolutamente crítico. E quando isso acontecer, nós podemos criar alternativas, como ter registros que são públicos e que são comuns, ou até ter, imaginem, uma coisa que os escoceses se gabam muito de ter o melhor sistema nacional de saúde, exatamente porque fazem isto. Têm um biobanco nacional que tem componentes desde a informação clínica até componentes imagiológicos, até os componentes das amostras, e que faz com que aquele seja um espaço especial na prestação de cuidados de saúde. Portanto, seguramente o desafio aqui é um desafio que tem a ver com a intensidade de computação, mas também com a intensidade de armazenamento e de agregação e de análise dos dados, para o qual é preciso criar condições de acesso para muitos e de uma forma mais ou menos livre, ainda que cumprindo um conjunto de critérios. Uma última mensagem para vos dizer que isto só pode ser feito com a interação entre todos. Não faz nenhum sentido pedirem aos prestadores de cuidados de saúde para resolverem este problema por uma razão muito simples. Eles não sabem. E portanto, quando estava a ouvir a apresentação
do Jorge, é exatamente esse o problema. Nós não sabemos, não queremos saber. Devo dizer-vos que nós lá na nossa escola médica, ainda assim, estamos a criar um major em informática médica para os estudantes de medicina, para que eles consigam pelo menos entender a linguagem e a tribologia e, portanto, que haja algum nível de comunicação entre nós, mas isto tem que ser feito através da capacitação e da agregação de competências que vêm de múltiplas áreas. E quando isso acontecer, e quando nós criarmos estes clusters, como estes que eu vos descrevi no Minho, que estão centrados numa escola que faz formação, num centro de investigação clínica e num centro de medicina digital, nós, obviamente, começamos a trabalhar em rede. E começamos a trabalhar em rede dentro das nossas próprias instituições e entre instituições, e aqui eu acho que é absolutamente crítico ouvir as empresas e trazer as empresas e criar laços entre as empresas e a academia, porque obviamente há muitas áreas em que vocês estão far beyond ahead e que nós podemos obviamente também beneficiar e com isso fazer uma coisa que é brutal, que é dar mais anos, mas mais qualidade de vida aos anos que vivemos, e sempre que formos mais saudáveis, somos obviamente também mais felizes e mais cultos. Muito obrigado. Muito obrigado, Nuno. Bom, ficámos aqui já com um bom leque de problemas e áreas de aplicação de computação avançada. Nós ultrapassámos um bocadinho o tempo, já estamos aqui a roubar alguns minutos ao coffee break, por isso vamos passar a parte da discussão para uma outra oportunidade e agradecer novamente a todos os oradores e muito obrigado a todos.